Olá, pessoal! Eu sou a professora Janaína, daqui da cidade de Arapiraca, que está situado no estado de Alagoas, e a convite da professora Cida Silva, estou aqui para passar nesse vídeo alguns conceitos básicos da utilização do soroban e também a pedido de alguns telespectadores desse belo canal. Bom, eu sou professora da Educação Especial desde 2012 na rede estadual de ensino e também na rede municipal da cidade de Arapiraca, atuando no atendimento educacional especializado para deficientes visuais. Então, lá eu leciono na formação para professores o uso do soroban, bem como para os alunos com deficiência na visão também. Este contador mecânico é milenar. Não sabemos ao certo quantos anos que já se tem notícias, né? E ele tem nomes variados conforme o país, né? Suampan, o ábaco chinês. Bem, ele veio aqui para o Brasil através dos imigrantes japoneses e mais tarde, já meados do século XX, veio adaptado para a deficiência visual pelos professores Joaquim Moraes e José Valesim, que nessa época existia o cubaritmo. Eu não tenho aqui para demonstrar, né, mas eram cubinhos escritos em braille, e eles vieram com essa proposta de que o soroban seria algo mais prático, né? Foi inserido a borracha compressora aqui que fica ao fundo do soroban para que as continhas não escorreguem. Eu vou pedir licença aos espectadores que pode ser que não apareça muito eu demonstrando, porque o certo é a gente colocar numa superfície plana e que a gente fique sentado, né, numa superfície plana, no caso aqui na escrivaninha que eu estou utilizando. As quatro continhas de baixo, superior não, melhor dizendo, inferior, tem que estar voltadas para a pessoa, no caso para o professor ou para o aluno, e de maneira que as continhas superiores têm que estar voltadas para a frente. No caso, está voltado para o lado de algo que está me filmando aqui, que é o celular, e eu estou aqui utilizando fones de ouvido. Ok, então vamos iniciar. O soroban, esse padrão que eu estou usando aqui tem de vários tamanhos. Ele tem 21 eixos, né? Ou 21 continhas. É o médio, né? Existem menores, mas segundo os especialistas esse é o mais adequado. Mas existe até de 27 eixos, né? Bem grande, né? Que é o que fala que é o do professor. Ele tem cores contrastantes, que aí é bom até porque a pessoa com baixa visão também consegue utilizar. Aliás, é um instrumento que é inclusivo, pode ser dividido, né, compartilhado o aluno cego com os seus demais colegas de turma, sem deficiência, porque estimula no cérebro o conceito da lateralidade, coordenação motora grossa, enfim. Vamos que vamos. Já que ele tem 21 eixos, nós começamos a fazer a contagem, a leitura dos números da esquerda para a direita, assim como no papel, né, a ordem de classes. Então, temos para dividir as réguas, a régua, aliás, de numeração, que divide este equipamento de cima para baixo. Nessa régua de numeração, as bolinhas direcionadas para os eixos representam os números centena, dezena e unidade, a gente contando sempre da esquerda para a direita. Os traços verticais aqui representam separação de classe.
Então, nós vamos contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 traços separadores de classe, né? Termina aqui com o sétimo, bem na borda esquerda do soroban, né? Mas só para fechar. Então, recapitulando. As bolinhas são direcionais para mostrar os eixos e os traços verticais são separadores de classe. Então, a gente tem aqui, por exemplo, na terceira classe, como exemplo, seria a classe dos milhões, a segunda classe dos milhares e a primeira, né, na borda direita, as classes simples, né? Como eu estou dizendo, da esquerda para a direita sempre centena, dezena e unidade, ok? Entendido. Vamos registrar um número, então? Como é que é isso? Antes da gente efetuar os cálculos. Eu vou fazer aqui, né, com ele na posição correta, usando o indicador e polegar. Estou fazendo até de forma ditada. Eu vou escrever aqui o número 123 nas classes simples, na borda direita. Primeira classe. Centena número 1, dezena número 2, unidade número 3. Como assim, Janaína? Olha aí, tá o número. Centena 1, dezena 2, unidade 3. Vou desmanchar aqui, ó, voltando, estou no estágio 0. Quando a gente encosta uma das continhas na régua de numeração, aí registramos um valor. Nas continhas de baixo, nós temos de 1 a 4. 1, 2, 3, 4. E aí, como é que forma o número 5? Aí a gente desmancha com o indicador e puxa a continha de cima. Vou levantar para ver se fica legal para ver. Número 5. Olha, as continhas de cima, né, superior, são isoladas, sozinhas, só elas representam o número 5. E agora, como eu quero representar o número 6, como vai ser? Simples. Eu fico sempre levantando, né? Vou puxar uma continha de baixo. 6, 7, 8, 9. E o 0 é o desmanchar isso tudo com o meu indicador. Desmanchar aqui o 5 com o polegar, ó, são os dedinhos básicos que a gente usa, polegar e indicador. Por enquanto eu estou usando só a mão direita, mas eu vou colocar aqui a mão esquerda para manipular a borda esquerda. Bom, a gente utiliza o soroban num todo quando vai efetuar cálculos. Compreendido a história de escrevemos valores absolutos, compreendido. Então vamos tentar efetuar cálculos. Nós temos pelo menos 2 métodos que o livro que a gente encontra no Ministério da Educação, Soroban, Manual de Técnicas Operatórias, pelo menos se utilizam 3, mas eu vou falar de 2. O método que foi difundido pelo professor Joaquim Moraes, que é o maior valor relativo, ou método oriental, que é quando você faz os cálculos da dezena e unidade, ou seja, das ordens maiores. Mas já na década de 80, houve trabalhos lá da Bahia, da professora Avani Fernandes Vilas Boas, onde foi adotado o nome método ocidental, onde utiliza o cálculo do valor menor das unidades, que é utilizado nos cálculos que se faz, né, na calculadora, no papel. Opa, outra coisa, lembrando que isso aqui não pode ser confundido com a calculadora, né? É uma estimulação, um complemento da contagem manual. Pode até inclusive servir de rascunho. Você está escrevendo na regleta e isso aqui será registrado como rascunho para complementar. Então não pode ser proibido em provas de concurso público, de jeito nenhum. Tem até uma portaria de 2003 que assegura isso, que o soroban, assim como o uso da regleta e punção, não pode ser barrado em provas. Vamos tentar fazer um cálculo rapidinho. Vamos utilizar, pronto, digamos que o aluno vai aprender a tabuada, né?
Lembrando que até a gente chegar no uso do soroban, é interessante a gente usar outros materiais concretos, como por exemplo o material dourado, que introduz legal esse conceito de 10, dezena, centena, milhar, enfim. Vamos fazer um cálculo, então a gente vai usar os dois lados do soroban. Conta simples, adição. Só as unidades aqui, né? Eu vou usar a sétima classe, como eu expliquei para vocês. Eu vou fazer aqui, depois eu levanto para vocês verem. Vou colocar aqui 2 na sétima classe, que seria parcela 1. Vou usar as parcelas, as classes do meio para colocar a parcela 2. Vamos usar aqui a quarta classe, parcela 2, 2 mais 2. E a borda direita, classe 1, o resultado. Lembrando que tem métodos que também a gente usa uma classe só para a parcela 2 e já desmanchar e colocar o resultado. Mas aí eu quero demonstrar tudo aqui. Vamos lá. 2 mais 2, está registrado aqui, sétima classe na unidade, é claro. Quarta classe, parcela 2 novamente, 2 mais 2. E aqui eu ainda vou registrar o resultado na unidade da classe 1. Vou deixar aqui na posição certa, que a gente vai sempre lendo usando os indicadores para ler. 2 e 2 então são 4. Vamos registrar 4 na unidade da classe 1. E aqui está. Então, continuando, né? Vamos brincar de tabuada. Eu vou manter a parcela 1 só o número 2 e colocar aqui no lugar do 2 o 3. O legal é a gente desmanchar, principalmente para quem está iniciando, porque a pessoa vai entender e vai se acostumar com o movimento. Desmanchei, foi para 0. E vou colocar agora o número 3. Puxar 3 continhas encostadas na régua de numeração. 2 mais 3. Vou desmanchar esse resultado também da primeira classe. Eu sei que 2 mais 3 são 5, então vou puxar só a continha de cima. 5. E ficou. Sétima classe, primeira parcela 2. Quarta classe, segunda parcela 3. Resultado 5, classe 1. Pronto. Depois que o aluno vai pegando, não vai mais decorando esse negócio de classe e tal, não. Já vai lembrando tudo na posição do soroban. Eu vou desmanchar tudo e agora eu vou demonstrar rapidinho uma subtração. Vamos usar o conceito, questão da tabuada de novo. Vou colocar aqui, sei lá, desculpa aí pessoal. 3 menos 2, vou colocar aqui. Tudo nas unidades, viu? Sétima classe 3, parcela 2, quarta classe 2. E vamos subtrair. 3 menos 2 é igual a 1. Vou colocar na unidade da primeira classe. E aí está. Os termos todos colocados aí. Lembrando que a gente pode usar esses traços na régua de numeração, inclusive para formar um número decimal. Sim, colocando na regra a gente pode fazer cálculo de toda forma. Vou demonstrar rapidinho. Vou colocar aqui R$1,50, R$1,50. Porque a gente tem que contextualizar de acordo com a realidade do aluno, né? Fazer cálculos já, fazendo, por exemplo, representações monetárias. Eu vou colocar aqui R$1,50. Olha aí, ficou diferente. Eu usei a segunda e a primeira classe. Por quê? A vírgula será representada pelo traço separador de classe. Aqui vai virar vírgula. Número 1 está na unidade da segunda classe, que é 1 inteiro. E 5 foi para a centena. Por quê na centena da primeira classe? Porque aí faz na regra, né, do decimal, faz a contagem de outra forma, né? Que vai ter décimos, centésimos e milésimos. Então aqui nesse 5, quer dizer que é 1,50 cêntimos, não é isso? O resto tudo aqui é 0, ó. 0,
0. Eu vou colocar novamente aqui em cima da carteira, da escrivaninha, e assim que eu vou ler, com o indicador da mão direita, R$1,50. Vou desmanchar. Vamos agora fazer uma multiplicação rapidinho? Números inteiros. Mesma forma, porque eu também estou utilizando o método ocidental. Sei lá, 3 vezes 2, vou registrar 3, que é o primeiro termo da multiplicação, sétima classe ainda. Sexta, quinta, quarta. Ok, vou colocar 2. 3 vezes 2, eu sei que 3 vezes 2 são 6. O que vai acontecer? Vou registrar o 6 aqui na primeira classe também. Na unidade da primeira classe. E aí está. 3 vezes 2 são 6. E por fim vou representar uma divisão, bem simples também. Mesma posição eu vou usar. É assim que eu ensino aos alunos. Eu vou fazer uma redação. Perdão, gente. Uma divisão não exata. Para vocês verem que o resto a gente coloca aqui também. 14 dividido por 2. Então, vou começar a ler aqui. Vou localizar a dezena da sétima classe. Uma dezena. 4 unidades. Dessa vez eu vou pegar a terceira classe para registrar o divisor. Dividido por 2. Porque eu quero deixar umas classes livres para o resto. E o quociente eu vou manter aqui na primeira classe. Se fosse grandão, eu ia usar a partir da segunda classe. Por aí vai. Olha aí por enquanto. 14 dividido por 2. Nós sabemos que 14 dividido por 2 dá 7. Então, eu vou colocar aqui o quociente na primeira classe. Unidade da primeira classe. Puxando duas continhas de baixo. Puxando a continha de cima, número 7. Bom, vamos ver aqui a questão. 14 por 2 dá 7, não é isso? Pronto, nesse caso. Mas se fosse 15, que eu sei que aqui o resto é 0. Então, não vou usar mais nada. Se fosse 15, eu vou desmanchar o 14. Deixa eu manter o 1, só vou colocar 5. 15 por 2. Ó, 15 por 2 a gente sabe que é 7, ó, né? Desmanchei ali o resultado, o quociente. E eu sei, vamos tirar a prova. Multiplicando o quociente pelo divisor, 7 vezes 2, 14. Para 15, que é o dividendo, é quanto? 1. E onde é que eu vou colocar esse restar 1? Eu vou colocar aqui na quinta classe, para ficar bem separadinho. Resto 1. Se fosse uma conta grande, aí a gente ia colocar esse resto nas dezenas, na centena, dependendo, né? Que aí a gente ia baixar um número do dividendo e continuava o cálculo, ok? E é isso aí, minha gente. Vamos encerrar aqui, você já está meio grande o vídeo, mas só para vocês entenderem como seria um cálculo usando o método oriental e ocidental. Olha aí, aqui eu tenho uma conta, 15 dividido por 2, ficou lá no divisor terceira classe, né? O resto ficou aqui antes, na quinta. Resultado na primeira, ó, 7. E aqui na quinta classe o resto 1. Vou desmanchar. Mais um exemplo para fechar. Qual é a diferença a gente fazer um cálculo no método oriental e ocidental? Vou colocar aqui conta sem reserva para ficar bem legalzinho. Vamos fazer uma nova adição. 13 mais 12. Deixa eu contar aqui. Terceira classe, vou registrar 12. 13 mais 12, tá certo. Aí, nesse caso, olha aí, 13 mais 12. Sendo no método oriental, eu não vou levantar porque senão fica difícil. Estou manipulando como o soroban aqui deitado, né, na superfície, na escrivaninha. Vamos primeiro ao método oriental. A gente vai posicionar os dedos nas dezenas. 1 mais 1 igual a 2. Aí eu vou colocar esse 2 aonde? Na dezena da primeira classe. E agora eu vou para as unidades.
3 mais 2 igual a 5. Eu vou registrar na unidade da primeira classe. Ficou aí o resultado 25. Ok. Agora eu vou desmanchar esse resultado para a gente fazer o cálculo usando o método ocidental, implementado aí pela professora Avani Vilas Boas, que é onde a gente começa a ler os números aqui da direita para a esquerda, ou seja, a partir das unidades. Aí eu vou fazer o cálculo, ó. Coloco os dedos aqui sobre as unidades. 3 mais 2 igual a 5. Registro 5 aqui na unidade da primeira classe. E agora eu volto, coloco meus dedos indicadores nas dezenas. 1 mais 1 igual a 2. Ficou aí, ó, o mesmo resultado. 25. Então essa é a diferença, pessoal, né? Se a conta fosse de reserva, no método oriental, a gente ia fazendo o cálculo normalmente e depois ia ter que voltar para a dezena ou para a centena para acrescentar aquele número que sobra, né? Como uns falam, resta 1, vai 1, por aí vai, né? É isso aí, minha gente. Eu espero ter colaborado um pouco, porque aí tem que aprofundar nos estudos e o vídeo ia ficar muito longo. Agradeço aí o convite da professora Cida Silva. Quiserem mais vídeos a respeito disso, fala aí com a gente. Um abraço e estudar é sempre muito bom. Tchau, tchau, pessoal.